Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome da CNT. Quero agradecer imensamente a oportunidade por um debate tão relevante. E me chamou a atenção, presidente, que de tudo que foi dito até aqui, eu ouvi várias vezes a palavra mercado. Mercado, mercado, mercado. E não ouvi uma vez sequer a palavra serviço público. Talvez o presidente tenha mais se aproximado dessa expressão quando iniciou os trabalhos, dizendo que a discussão é para o bem das pessoas. É exatamente por isso que se criou essa figura dos serviços públicos. E serviço público foi criado por essa casa. E não foi criado numa lei, não. Foi criado na Constituição. E é a Constituição que diz que o transporte interestadual é serviço público. E qual que é a diferença do serviço público por uma atividade econômica estrito sensu? Se igualar as duas coisas, não haverá diferença. E nós teremos extinto a figura do serviço público. Então, há uma diferença. Embora materialmente transporte de pessoas seja igual, no sentido de que transporte por ônibus, no interestadual, no municipal e no federal, há nuances e há diferenças de um para outro. E quando se fala que é serviço público, é porque a titularidade dessa atividade é da União, presidente. É a União que é o titular do serviço de transporte. Não é iniciativa privada. Essa é a razão de ser. O Constituinte disse assim, há algumas atividades que são tão relevantes, tão fundamentais, que é a obrigação do Estado brasileiro prestar para garantir a universalidade, a obrigatoriedade, a eficiência, e não vai ficar livre na mão da iniciativa privada, não. Mas isso não significa que a iniciativa privada não vai participar, tanto é que há as delegações, entre elas a autorização. Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, ao analisar essa matéria, todos disseram é serviço público. Mas há nuances nesse serviço público que autorizam uma forma de delegação mais flexível do que, por exemplo, a concessão do serviço público. No caso, a autorização. Há uma maior flexibilidade? Há. Mas isso não faz com que nós possamos tratar o tema como se fosse atividade econômica estrito sensu. E eu estou dizendo isso porque a palavra mercado aqui foi dita tantas vezes, e repito, nenhuma vez foi dita a palavra serviço público. E é o serviço público, previsto na Constituição, que legitima a regulação. Regulação feita por um órgão técnico preparado, qualificado para tanto. E ela fez uma resolução, um ato normativo, apresenta, enorme. Eu não vi aqui daqueles que falam da liberdade de mercado, pura e simplesmente, como se eu estivesse falando que tudo era atividade econômica estrito sensu, aonde que está o abuso na regulação? Ao invés de ficarmos só nas diretrizes gerais, me aponte aonde está. Aonde que está o abuso regulatório? Não vou ficar no discurso de que o consumidor, de que é isso, que é aquilo, é o bem das pessoas. Não, é para isso que existe o serviço público, para o bem das pessoas. Então, às vezes, me desculpe, mas às vezes ficamos num discurso muito abstrato, e um pouco até com a devida ver, é populista, e deixamos de reconhecer do que nós estamos falando. Nós não podemos aqui defender a extinção do serviço público. Agora, quem disse isso em vários momentos? O Tribunal de Contas da União foi dito aqui, vamos reconhecer que o STF, Corte de Contas, e o que o Corte de Contas disse? Por exemplo, está aqui dito, aspas, nesse contexto é preciso sopesar se a livre competição do mercado e a livre concorrência precisam ser aplicadas com amplitude irrestrita, a qualquer custo, sob pena de o serviço ser prestado com ofensa aos princípios basilares definidos no artigo 6º da Lei 8987 de 95, que trata da concessão de serviços públicos. Pode ser irrestrita? Simplesmente, então, se uma empresa apresenta capacidade econômica técnica, por si só ela já está autorizada a entrar em qualquer, aspas, mercado, sem se avaliar se um volume gigantesco de empresas em determinada linha pode inviabilizar economicamente aquela linha. Por isso que a AGU, neste ponto, nós temos que reconhecer, fez um belo trabalho, quando destacou que no caput do 47B se exige a viabilidade econômica, técnica e operacional, não do operador, simplesmente, mas do mercado, da viabilidade do serviço.
E viabilidade do serviço que tem que estar atento à obrigatoriedade, à universalidade, que são requisitos de onde? Princípios que saem de onde? Da noção de serviço público presente na Constituição da República. Repito, serviço público, serviço público, serviço público. Porque esse é um debate que, com a devida vênia, me parece esquecido muitas vezes. Fala-se da livre iniciativa como se só houvesse a livre iniciativa na Constituição da República. Fundamental a livre iniciativa, mas ela tem que conviver com o serviço público. E é possível, dentro do serviço público, ter concorrência? Não só possível, como salutável. Sem dúvida alguma. Agora, sem regra, o que se quer é, uma vez que a empresa tem condições operacionais, ela, a capacidade do operador, ela está habilitada a entrar em qualquer linha, a qualquer custo. É disso que se cuida. Quando a NTT fez estudos, embasou quantas audiências. Há estudos, aliás. A CNT apresenta, inclusive, sugestões para aprimorar esse estudo. Sugestões, por exemplo, no que diz respeito não a uma análise só da linha, da viabilidade econômica da linha, mas também de toda uma região ou um mercado no sentido mais amplo da palavra, envolvendo as chamadas linhas subsidiárias, que já são inviáveis pelo conceito per si. Ora, se são inviáveis, é preciso que haja uma análise de como torná-las viáveis. E não simplesmente autorizar que todos podem entrar, simplesmente por ter uma capacidade do operador. Eu li pareceres apresentados por vários... A palavra serviço público. A professora Amanda chegou aqui, minha querida colega e amiga, quero ouvi-la sobre isso, sobre serviço público. Eu sei que há um apego muito grande na atividade econômica, que evidentemente é relevantíssima. Sem a parceria, vamos dizer assim, lato sensu, do privado com o público, não se presta o serviço público. Mas a titularidade, a obrigação de prestar é do Estado brasileiro, quando o Constituinte elegeu essa atividade como serviço público. É esse debate que eu trago a vossas excelências para que nós podemos prestar atenção e não simplesmente no discurso vazio para o bem do povo, como se para o bem do povo não dissesse respeito à figura do serviço público. Então, aonde está o abuso? Então, vamos consertar, sugerir alguma coisa relativa à regulação da agência? Vamos. A CNT, como disse, apresentou propostas, entre outras aqui, para aprimorar a que já foi colocada. Agora, dizer que não há estudo por parte da NTT, dizer que está se defendendo monopólio oligopólio, com a devida vênia, é um discurso vazio de quem não teve o cuidado, com a devida vênia, de esmiuçar todos os estudos que foram feitos pela agência. Há divergências em alguns pontos da CNT, mas não se pode simplesmente tratar o tema com essa superficialidade. Eu acho que também é importante dizer que a comparação com o mercado europeu, com outros países, é muito relevante. Muito relevante. Na Alemanha, por exemplo, quando se abriu, houve um boom de competição, de aumento, mas logo depois houve uma concentração, vamos dizer, relevante. Me parece que 90% do mercado europeu é, de alguma forma, exclusivo de uma empresa. Efeito, e olha, lá nós temos trem. Aqui no Brasil, não. Lá remanesce uma opção para o cidadão. Aqui não. Aqui é continental, aqui não há uma malha ferroviária que possa dar sustentabilidade. Então tem que se tratar com muito cuidado. Agora, se quiser olhar lá para fora, vamos olhar, é importantíssimo. E repito, tem se revelado que se abre muito, aí há um boom, depois há uma apropriação e uma concentração novamente. Então, é preciso tratar com cuidado esse tema, porque eu me lembro que lá em Minas, onde nós discutimos a questão do intermunicipal, em Minas Gerais, com seus mais de 800 municípios, a distância média de um município para um tratamento oncológico em outro município é de 111 quilômetros. Quero saber se o mercado estrito sensu tem interesse de fazer a linha de Macuco até Varginha. Será que tem? E para atender essas regiões mais longínquas? Há uma legislação que fala do circuito fechado, que é a forma de você separar o joio do trigo. Porque lá, nos intermunicipais, foi feita outorga, licitação. Então você não pode simplesmente, à luz da segurança jurídica, rasgar isso tudo. Como se pudesse ofertar em sobreposição linhas, e aí é o seguinte, eu quero o filé mignon. A carne de pescoço não me interessa. E a carne de pescoço atende o João e a Maria para poder, eventualmente, fazer um tratamento de saúde. E que precisa do transporte intermunicipal, no caso, e por que não interestadual em outras situações.
Então é para o bem das pessoas, sim, senhor presidente, que a NTT trabalhou, que a CNT... Isso não tem nada a ver com outra iniciativa privada. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado.